E assim, na questão de esporte eletrônico, quando foi, assim, seu primeiro contato? Quando você começou a gostar? Quem te apresentou? Cara, esporte eletrônico foi só na minha faculdade. Demorou muito, assim. O que aconteceu na minha infância é que eu tive contato com console de videogame. Então, o meu primo, um primo mais velho que eu tenho, ele tinha um Nintendo de cartucho, que ele só O tinha um Nin Mario. era aquele que era, tipo assim? O Nin quadradinho É o cinza. Ah, 64, né? sei, Nintendo Lite, muito bom. Ah. E ele só tinha um cartucho, que Uhum. era o Super Mario. Então, assim, e eu nem jogava, porque eu era muito criança. Tipo, isso é uma memória tão antiga que às vezes parece um sonho, sabe? Sabe quando você confunde a sua memória antiga, assim? Só que eu sei, claro que eu sei que é uma memória, porque, né, eu sei que é uma memória, mas, tipo, é, eu era muito criança, então eu nem jogava. Porque eu não. Acho que eu nem processava o que estava passando na tela, sabe? Porque eu era muito criança. Eu era muito pequena. E só que eu sempre ficava com esses meus tios quando meus pais iam sair ou meus pais precisavam, eu sempre ficava com eles e às vezes eu pedia pra ficar com esses meus tios. Eu gostava de ficar com eles. Então, como a minha família é muito grande, todo mundo meio que era criado junto, assim, porque era uma família muito grande, todo mundo trabalhava muito. Tá? Lá em Avaré, a gente ou você acabava indo pro comércio nessa época, porque não tinham faculdades ainda, né? Tinha uma faculdade só que é bem antiga, mas ela era faculdade de geografia, história, então você acabava saindo de lá para trabalhar como fazer algum concurso para conseguir alguma vaga no estado, para trabalhar como professor, ou você fazia concurso público para penitenciária, que tem duas lá. Então, todo mundo acabava ficando meio que ali, e são trabalhos que são cargas muito pesadas, né? Porque na época você precisava, se você fosse para o estado ou para o município, você tinha que ter duas salas para dar aula, que é o caso da minha mãe, por exemplo. Então, só nessa já são 12 horas quase. Você passa pelo menos uma parte do dia todo na escola. Se você vai trabalhar na penitenciária, das 6 às 6, 12 horas. E se você trabalha no comércio, entra Tem horário, também né? É. mesma carga. Então, e como todo mundo da minha família acabava ficando nesse espaço, ou ia trabalhar como policial, alguma coisa assim, todo mundo tinha uma carga de trabalho muito pesada. Então, as crianças, elas acabavam ou ficando tudo na casa da avó, ou ficava na casa de algum tio, dependendo do dia específico, para não ficar sempre também, né, para todo mundo ficar junto, se divertindo um pouco. Então, eu tive muito essa criação de proximidade com a minha família. E eu lembro, esse foi o primeiro contato que eu tive com games, assim, tipo, que foi o Super Mario. Tanto que o Super Mario, assim, ele é uma memória muito forte na minha cabeça. Muito, muito forte. É uma memória muito afetiva que eu tenho. Eu gosto muito. Eu não tenho saco pra jogar hoje em dia mais, porque eu acho aquele jogo muito difícil. Muito. Tipo assim, vai chegando algumas fases que eu começo a ficar tiltada com o Super Mario, mais do que eu fico com o LoL. Porque é impossível. Parece que você não consegue. Você não consegue. Não dá. E eu acho muito difícil algumas coisas que você tem que pegar pra você conseguir alguns poderes que você tem que pegar pra passar algumas fases. Tipo, é um jogo que você tem que se dedicar e que demanda tempo, sabe? Cara, eu não tenho tanto tempo assim mais pra dedicar pro jogo, saca? Mas é uma memória que eu tenho. Depois desse meu primo, uma prima minha por parte de pai, mais nova que eu, que ficava na casa da minha avó comigo, ela o pai dela comprou pra ela um console desse. Tipo, um console usado, só pra ter um. Esse console que ela teve foi na época do Play 1, do PlayStation 1. Só que como não tinha Hum. grana pra comprar um PlayStation 1, ele comprou um Nintendo desse usado e era o que ela tinha. E aí ela levava pra casa da minha avó. E aí eu joguei. Isso foi anos depois desse do meu primo, mas aí eu joguei. Aí realmente eu joguei. Porque eu jogava com ela. A gente ficava. Era o Mario e o Luigi e a gente ia jogando juntas. Aí realmente eu joguei o Mario. Mas o primeiro contato que eu tive foi com esse videogame do meu primo. E ele foi uma pessoa. Ele.
Porque eu e os meus primos, a gente é bem escadinha, assim, tipo, eu tenho 24, meu outro primo tem 25, o outro tem 26 e esse tem 27. Tipo, é bem escadinho. Então a gente cresceu junto e também as idades batiam, não eram diferenças de idade tão grandes assim, sabe? E em casa, nunca. Isso foi assim. Eu falo que isso eu acho que foi um dos maiores privilégios que eu pude ter na minha vida. Ninguém nunca me segregou por eu ser menina, sabe? Tipo, porque. Primeiro porque eu sou a neta mais nova, então eu fui a última a nascer. E todo mundo que nasceu que era próximo de mim eram meninos. Então, assim, os meninos que ficavam. Então, tipo assim, sou eu, o Gustavo, o Douglas, o Matheus. Aí depois tem duas meninas, mas aí elas já são mais velhas do que eu, então não, as brincadeiras não batem, né? Porque é outra idade. E aí o Rodrigo, só que, tipo, como ele era um pouquinho mais velho, ele ainda ficava com os meninos, né? Porque, tipo, ainda assim são brincadeiras próximas. E então a gente nunca rolou. A minha família nunca me segregou. Tanto que quando eu era criança eu usava a roupa dos meus primos. Tipo, as roupas deles não serviam mais, eles mandavam pra minha casa. E tanto que até hoje eu falo que a minha mãe já era desconstruída desde que, sem saber, sabe? Por falta de dinheiro, ela era desconstruída. Porque não era sempre que podia comprar roupa nova. Então, meus primos às vezes perdiam a roupa muito boa e mandava pra mim. E eu usava sem problema nenhum. Se você ver minhas fotos de criança, tipo, quando eu sou até uns 5, até uns 8 anos, até uns 10 anos, eu tô com roupa dos meus primos sem problema nenhum. E claro, convivia muito mais com eles. Então, por exemplo, boné, chuteira, todas essas coisas pra mim eram comuns de usar. E eu gostava, porque era o que eles usavam, né? E também tinha uma coisa que, como eu era uma criança meio terrível, eu vivia no chão, eu vivia correndo, eu vivia me machucando. Eu sou cheia de cicatriz, gente, meu nariz é quebrado. Tipo, eu era meio virada. A minha mãe não gastava dinheiro com roupa, porque se ela gastasse eu ia estragar. Então ela falava assim: eu não vou gastar dinheiro com roupa, você vai usar essa roupa aqui que é do seu primo. E aí você rala essa calça. Os meus uniformes, eles eram todo. A minha mãe comprava o uniforme da escola, mandava pra costureira pra ela fazer um reforço no joelho, assim. Então, porque, tipo, ia rasgar, sabe? Porque eu vivia rolando no chão. Rolava no chão, aí ia pra casa dos meninos jogar videogame, ajoelhava no chão, vivia rolando no chão. Então a minha mãe não. E isso foi muito legal, porque porque eu pude ter essa proximidade de coisas que talvez eu não teria se tivesse rolado esse distanciamento de por eu ser uma menina, sabe? E se você estamos falando aí de 20 anos atrás, basicamente, cidade do interior que até hoje é bem complicada, tanto que assim, hoje eu me destaco muito lá, porque eu sou tatuada, porque eu sou bissexual, porque eu tenho uma fala em relação a direitos LGBTQIA+, porque eu levo amigos para casa dos meus pais que são da comunidade LGBT. Sabe, tipo, porque eu sou feminista, porque por causa da minha posição política, por causa do meu trabalho, porque eu, querendo ou não, eu sou uma mulher que trabalha com jogos eletrônicos. Querendo ou não, eu sou uma mulher que tem uma profissão que se você for, por exemplo, como que eu vou explicar minha profissão para as pessoas de Avaré? Eu sou o Galvão Bueno dos games. E aí as pessoas meio que ficam tipo, nossa, mas você narra? Eu narro. Eu não sei se você sabe, mas tem mulheres que narram futebol na Globo hoje. Então, tipo assim, é, quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui me destacando dessa questão do interior, assim, sabe? E porque interior, quanto ele traz muitas coisas. A cidade pode se desenvolver, a cidade pode ter McDonald's, pode que no caso de Avaré tem McDonald's, tem Burger King, tem cinema, tem tudo, mas ainda é uma cidade do interior, ainda é uma cidade muito católica, né? Muito religiosa. Eu falo católica, mas ela é muito religiosa, com várias religiões muito tradicionais. Só que eu tive sorte de nascer numa família que nunca, desde criança, a gente já tinha essa questão, sem eles pensarem de forma consciente sobre isso, né? Tipo, eles nunca pensaram efetivamente de forma consciente sobre isso. Só que conforme eu fui crescendo,
eu vou voltar um pouco pro ponto que vocês me perguntaram, que foi essa questão dos jogos, eu vou chegar lá, eu juro que eu vou, gente, é que eu realmente falo muito. Mas, conforme eu fui crescendo, todo mundo ia vendo que eu era diferente. Pelos meus gostos, pelos meus hobbies, pelas coisas que eu queria fazer, pelas vontades que eu tinha pelas aquelas clássicas perguntas: "O que que você quer ser quando crescer?", era sempre diferente. Então, eu acho que a minha família, ela já meio que foi se preparando, porque eles sabiam que eu ia ser diferente. Eles tinham essa noção, né. Por exemplo, uma coisa que eu falo, que é um papo, por exemplo, eu nunca conversei com eles sobre a questão da minha sexualidade. E como eu tenho falado mais sobre isso abertamente, eu sei que tá chegando no ponto que eu vou ter que conversar, por mais que eles já saibam, porque eu falo sobre isso abertamente, mas, eh, eu acho que isso é uma coisa que eles, pelo menos os meus pais, eh, eles foram vendo acontecer, sabe. E eles foram entendendo, tipo, já teve várias situações em que eu ficava nervosa de contar pra minha mãe que eu estava namorando, e eu ficava tão nervosa de contar pra ela que eu estava namorando, homens, não eram mulheres, que ela se preparava psicologicamente, falando: "Meu Deus, ela não quer contar pra mim que ela tá namorando, porque ela acha que eu não vou aceitar ela se ela for lésbica". Sabe, sendo que, tipo, não era essa a situação, mas hoje em dia eu tenho uma consciência de que é muito louco eu entender como a minha mãe já tinha essa consciência na cabeça dela e como ela ficava de boa, tipo, pra ela ela na verdade ela ficava chateada de eu ficar nervosa de conversar isso com ela, sabe. Então, eu realmente tive uma criação muito privilegiada nesse sentido, de que eu tenho pais que me apoiam independente das minhas escolhas, independente de quem eu escolhi ser no meu crescimento e no meu desenvolvimento. E que pelo fato de que os meus pais lidam com isso de uma forma tipo: "Pô, que da hora que minha filha é assim, que da hora que minha filha faz isso", consequentemente eles impõem para as outras pessoas da família essa aceitação. Porque, tipo, se para eles tá tudo bem, e para eles não tem nada de extraordinário nisso, é só falando sobre a questão dos esportes agora, é só um trabalho, as outras pessoas veem como só um trabalho, né. Agora, se os meus pais tivessem uma postura diferente, se eles reagissem mal, se eles tivessem um estranhamento, aí seria um problema, porque aí todo mundo iria ter esse estranhamento, iria ter esse problema. E isso é uma coisa que está presente desde a minha infância, então nenhum dos caminhos que eu tomei durante o meu desenvolvimento profissional, para mim foi muito difícil de decidir. Porque eu tinha plena noção de que para os meus pais estaria tudo bem.